natalense, chegou a vez para quem quer aprender como sofre o ser humano quando seu nome não sabe escrever. Então estamos aqui na manhã do dia 22 de setembro para entrevistar a professora Margarida Cortez sobre sua participação na campanha De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler. Professora, bom dia. Bom dia. Para começar, queríamos saber assim, seu nome, sua história de vida, onde a senhora nasceu, onde veio, sua formação. Bom, eu nasci em Natal, né? Natal do Rio Grande do Norte. Fiz o meu curso primário no grupo escolar João Tibúrcio, lá no Alecrim, na Avenida 2. Depois eu fiz a escola normal, na escola normal que existia aqui em Natal, que hoje é o Presidente Kennedy, o Instituto Kennedy. Depois eu fui para São Paulo fazer um curso de 1 ano. Eu fiz o curso de especialistas em educação para a América Latina. Foi um curso muito bom, em tempo integral. O curso teve a duração de 9 meses. Eu fui colega de muitos bolsistas internacionais, porque participaram desse curso professores de vários países latino-americanos. Então nós morávamos numa casa ali não sei se vocês conhecem São Paulo, ali num bairro nobre de São Paulo, me fugiu o nome, e lá nós morávamos, todos os bolsistas, numa casa. E nós íamos de manhã para o Centro Regional de Pesquisas Educacionais, para a USP, na USP, e lá nós ficávamos o dia todo. Voltávamos mais ou menos 4 horas, 4h30, e depois ficávamos em contato com todos os professores. Esse contato foi muito bom, que eu saí falando espanhol. Ninguém sabia mais se era brasileira ou se era hispano-americana. Foi uma experiência muito, muito rica e que me deu muitos contatos que duraram vários anos. Depois desse curso, eu voltei para Natal e aí fui convidada para ensinar na UFRN. Aí eu ensinei na UFRN até 1964, quando fui surpreendida pelo golpe de Estado que me desbancou de todos os meus cargos. Eu era também técnica da Secretaria de Educação, professora da escola, já professora da escola normal, e então eu perdi todos os meus cargos e fiquei em condição de miséria, né? Bom, mas passado algum tempo, eu fui morar em São Paulo. Lá eu morei mais ou menos 12 anos. Fiz concurso para professora de História e ensinei, durante todo o período que eu estive em São Paulo, ensinei na Escola Pública de São Paulo. Era professora de História. Depois, quando veio a anistia, eu fui anistiada e retornei à universidade, em 1979. Aí continuei ensinando e, após alguns anos, me aposentei. Essa foi mais ou menos a minha trajetória acadêmica, né? Sempre fui muito estudiosa, amava os livros, como eu ainda amo. Eu tenho uma biblioteca enorme com vários livros de educação, muitos livros mesmo, e amo a educação, amo os livros, e para mim a coisa mais gostosa que existe é ler. Eu gosto muito de ler. Eu leio praticamente 2 horas por dia, ou mais. Continuo lendo.
Bom, então, para a gente começar a entrar assim, no espírito da campanha, queria que a senhora falasse um pouco sobre aquele momento histórico, assim, como era Natal, como se vivia naquele momento, qual era o contexto político, social, histórico dessa cidade, no momento de criação da campanha e do seu desenvolvimento. Bom, a campanha foi criada por Djalma Maranhão, né? E resultou de um compromisso dele feito com o povo, porque ele trabalhava com comitês de bairro, comitês políticos, e nesses comitês ele fazia perguntas para o povo sobre as reivindicações. E o povo pedia luz, pedia água, e pedia várias coisas que a sociedade necessitava. E, dentre essas coisas solicitadas pelo povo, pelos comitês, a educação aparecia em primeiro lugar. Até porque, naquele período, os grupos escolares não atendiam a toda a população em idade escolar. Então, encabeçava as solicitações ou as exigências do povo a questão da educação. Mas como fazer educação? Porque a prefeitura não tinha recursos econômicos suficientes para abrir escolas. Então, numa das reuniões dos comitês, alguém sugeriu que se fizesse escolas de palha de coqueiro. Então, uma das pessoas de um dos comitês começou a organizar esses barracos. Eram muito rústicos, o chão era de barro batido e as classes eram divididas por algumas tábuas, de tal forma que as vozes das professoras não interrompessem o andamento dos trabalhos. Então, a campanha começou assim. Mas uma das preocupações nossas era com a questão dos professores. Então, nós organizamos em cooperação com o Marcílio Góes, que é então secretário da Educação, cursos de emergência. Eram cursos que tinham a duração de 5 ou 6 meses, que requisitava pessoas que tivessem pelo menos o curso primário completo. Então essas pessoas faziam curso de metodologia, de um pouco de psicologia. No meu livro tem a programação dos vários cursos, vocês devem ter observado isso, devem ter visto. Então, esses cursos funcionaram até quando foi criado o Centro de Formação de Professores. O Centro de Formação de Professores da campanha de Pé no Chão Também Se Aprende Ali. Estava ali no balde. Eu não sei se hoje que escola existe ali, mas existe uma escola. Então, o Centro de Formação de Professores foi organizado tendo um curso. Tinha um espaço físico específico? Então, Tinha. Eram várias salas de aula com professores qualificados, professores formados pela universidade. Alguns estavam ainda cursando. Então, nós tínhamos professores muito dedicados, muito preparados, e eles trabalhavam juntamente conosco para desenvolver os cursos. Havia o ginásio normal e o colégio normal. Qual era a diferença entre esses 3 cursos? Emergencial, ginásio e o... A emergência era um curso, como o próprio nome indica, para um período de 5 meses, para uma situação de extrema necessidade de professores.
Professores leigos. Professores leigos. Depois esses professores ingressaram no ginásio normal, que era equiparado ao ginásio comum, né? Então, havia o ginásio normal e o colégio normal. Geralmente os professores que fizeram o curso de emergência ingressavam no ginásio normal. E o Centro de Formação de Professores, ele funcionou 2 ou 3 anos, porque logo veio o golpe de Estado e acabou com tudo, né? E quem eram os formadores desses professores? Eram professores ou que faziam o curso de pedagogia na universidade, ou já eram formados. Alguns já eram formados. Nós tínhamos, por exemplo, a diva da Salete Lucena, que eu cito ela no meu livro. Era uma pessoa muito competente, muito preparada. Ela trabalhava com a questão pedagógica. Tínhamos Salonilde, que trabalhava com a questão metodológica. Tínhamos Maria Saviano, que trabalhava com recreação. E vários outros professores, cujos nomes eu não me lembro assim de memória, mas eles estão relacionados no livro. Bom, aí o curso, o Centro de Formação de Professores, passou a ser o cérebro da campanha. Então, nós visitávamos os acampamentos, todos os sábados tínhamos reunião de professores. Nessas reuniões, nós discutíamos os problemas que surgiam na atuação, nas salas de aula, questão da aprendizagem, questão do planejamento escolar. E nós trabalhávamos com temas. No meu livro tem um tema bastante desenvolvido. Então, nós mandávamos sugestões de temas para serem trabalhados de forma conjunta. Nós não trabalhávamos com questões separadas. De jeito nenhum, era tudo de forma global. Justamente no livro, a senhora coloca que entre os objetivos, né, da formação dos professores, e nos deu curiosidade de saber um pouco mais sobre alguns deles. Por exemplo, em relação a aumento do nível intelectual dos professores. Quais eram os conteúdos trabalhados para desenvolver esse nível intelectual? Olha, como os professores tinham um conteúdo muito pequeno, nós não podíamos avançar muito. Mas, na medida do possível, nós trabalhávamos com questões didáticas, com questões de cultura geral, com questões de psicologia, questões de metodologia e questões gerais que faziam parte da cultura, né? Sendo que não podíamos avançar muito, porque tínhamos que adequar o conteúdo à capacidade de assimilação dos professores. Certo. Uma outra coisa também desenvolver atitudes favoráveis ao trabalho com a comunidade. Como é que isso era trabalhado com os professores? Olha, essa questão do trabalho com a comunidade não é uma questão fácil. Não é uma questão fácil, mas havia trabalhos específicos com a comunidade. Eu não sei se no livro existe esse trabalho. Nós fizemos uma espécie de colaboração, uma espécie de seminário com a comunidade. Então, nesse seminário, eram tratados vários temas. Temas de saúde, temas de educação, temas de doenças contagiosas, vários temas. E também uma parte cultural. E os professores então participavam desse seminário? Participavam e a comunidade também. Um desses trabalhos foi muito, muito, muito importante.
nós contamos com uma participação maciça da comunidade. Então, essa era uma das formas de nós trabalharmos com a comunidade, fazendo encontros comunitários e que desenvolvíamos vários assuntos, inclusive atividades culturais. Eu me lembro muito bem que nós alugamos um piano e teve audição. Tinha uma professora da escola de música que apresentou um recital muito bonito, muito bonito. Então, nós desenvolvemos não só atividades culturais, mas também atividades relacionadas com os problemas da comunidade, como doenças contagiosas, como fazer com que as crianças se dedicassem aos estudos, temas com relação a problemas de estudos das crianças. Então, uma série eu não sei se no meu livro eu destaquei essa parte, mas eu acho que eu destaquei. E nós tínhamos planejamento para fazer muitos outros encontros, mas o tempo não deu. Não, mas é que a nossa curiosidade era assim, como que os professores eram preparados para terem essa atitude favorável ao trabalho com a comunidade? Porque isso até hoje é uma questão complexa, né? É complexa. É complexa. Nós tínhamos as reuniões de professores com pais. Então, nessas reuniões, uma das recomendações que nós fazíamos era que não fizesse queixa dos alunos. Porque, geralmente, os professores chamam os pais para se queixarem dos alunos. Então, isso é muito mal, porque nenhuma mãe, nenhum pai gosta que fale mal dos seus filhos, né? Embora, às vezes, é necessário fazer alguma advertência, mas nenhum pai ou mãe gosta disso. Então, nós conversávamos, primeiro solicitávamos o que é que os pais queriam saber com relação aos seus filhos. Então, a partir daí, os professores então começavam a contar como os filhos se comportavam, se algum tinha algum problema. Depois o professor chamava à parte o aluno, o pai ou a mãe, e conversava com eles. Não falava na reunião. Na reunião era só para tratar de problemas gerais. Mas realmente essa é uma questão bastante complicada. Porque os pais, eu não sei se ainda hoje acontece, não vão às reuniões. Porque não querem ouvir queixa dos filhos. Não é mesmo? Então, essa é uma questão delicada e que nós tínhamos cuidado com isso. Uma outra coisa que a gente queria saber em relação ainda aos objetivos da formação, que um dos objetivos era fazer com que os professores se apropriassem das metodologias atuais de alfabetização. Quais eram as metodologias atuais naquela época? Naquela época, nós trabalhávamos com a metodologia de pequenos projetos. O projeto era um tema geral, por exemplo, como os animais ajudam o homem, era um tema. Aí, os professores deviam pedir muito material para as crianças, trazerem fotografias de animais, montarem álbuns sobre animais, estudar como cada animal era útil ao homem, desde o gatinho, o cachorro e outros animais. Então, os professores, nós tínhamos professores também do sexo masculino. Não era só do sexo feminino, não, também tinha do sexo masculino, que se dedicavam à alfabetização de crianças. Bom, então, os professores trabalhavam com temas, né? E esses temas eram desenvolvidos e nas reuniões do sábado nós trabalhávamos visando atender às dificuldades
que eles sentiam. E não eram poucas, né? Porque a gente sabe que aqueles professores tinham pouca formação pedagógica, mas tinham, porque recebiam nos cursos de emergência. Mas mesmo assim, não pode se comparar um professor leigo com professores que tiveram uma formação pedagógica mais pensada, uma formação pedagógica mais pormenorizada, né? E ainda uma outra coisa que tem a ver com o que a senhora estava falando, que é em relação às habilidades dos professores para produzir, elaborar materiais didáticos e fazer uso desses materiais. Olha, nós tínhamos no Centro de Formação de Professores uma área dedicada à confecção de material. Existia uma professora muito competente que trabalhava com a preparação de material didático. Então, no sábado, tinha um espaço no qual os professores aprendiam a confeccionar material didático. Confeccionar, por exemplo, quadro de pregas, como escolher as cores para não chocar o aluno, como trabalhar com as figuras que os alunos traziam para fazer cartazes. Então essa parte era muito bem orientada. Quem era a professora, a senhora sabe? Não me lembro do nome dela, mas no livro eu acho que tem o nome dela. Professora, a senhora cita no livro as semanas pedagógicas, que ocorreu depois que as professoras saíam do curso para atuar na sala de aula. Seria espécie de formação continuada para elas? Eu não sei se a gente podia chamar de formação continuada, mas, de qualquer maneira, a gente tinha uma preocupação muito grande com a atuação das professoras. Você costumava chamar professorinhas. Eu não gostava desse título, porque parece meio pejorativo, né? Mas havia professoras muito dedicadas, professoras muito empenhadas em elaborar um trabalho bom e comprometidas. Porque o que se exige do professor sempre é compromisso, né? Compromisso com o seu trabalho e compromisso com os professores, com as crianças, com os pais, com a comunidade. Então, eu tenho que saber que eu estou comprometida com a sociedade, eu tenho um compromisso social. E eu não posso fugir disso. Então, isso era muito debatido, a questão da ética do professor. Me parece que existia uma disciplina sobre ética do professor. Então, naquele tempo, nós já estávamos preocupados com isso, com essa parte. Porque tem uma ética do professor. Como em toda a profissão deve ter, né? Uma ética. E a senhora disse que depois que o centro começou a funcionar, ele passou a ser o cérebro da campanha e os cursos se modificaram um pouco. Então, como ficou assim, a estruturação, a organização dos cursos no centro? No centro, havia agora formação, curso de emergência, mas para professores do interior. Professores que vinham de outro estado. Então, geralmente, vinham professores que trabalhavam, por exemplo, em Canguaretama, em Alfonso Almino. Os prefeitos mandavam, porque eu não sei se vocês sabem, que a prefeitura fez vários convênios com municípios do interior. Então, os prefeitos mandavam os professores. Então, o Centro de Formação de Professores passou a ministrar cursos de emergência para esses professores. E a duração também era 5 meses? Também era 5 meses. E esses cursos eram muito interessantes, porque primeiro nós íamos lá na comunidade ver quais as necessidades, com o que havia lá, para poder elaborar o currículo. Então, vários professores, inclusive eu, fui várias vezes lá em alguns municípios, conhecer o município, ver as necessidades, ver o que havia lá, para poder elaborar, fazer as modificações no currículo. Então, essa era uma preocupação muito grande que a gente tinha, de adaptar o curso à realidade de cada município.
Então, geralmente, as questões tratadas se referiam às necessidades daquelas regiões. Então, antes do Centro de Formação de Professores, os cursos de emergência eram destinados aos que trabalhavam na campanha aqui. Aqui em Natal. Com a criação dos cursos do centro, né, aí era para os cursos de emergência, eram os professores do interior. Do interior. Para os daqui era esse... O ginásio normal e o colégio normal. Os professores que já tinham a quinta série ingressavam no ginásio normal. Nós temos várias classes. E aqueles que já tinham o ginásio normal, ou que já tinham o ginásio, ingressavam no colégio normal. E o ginásio tinha duração de quanto tempo? 4 anos. E o colégio... Era equiparado. Havia um estatuto que equiparou. Professora, e em relação às supervisoras, tinha alguma formação para elas? Todas eram professoras formadas pela escola normal. Todas. Todas eram... E a senhora fala em liderança democrática, que elas deveriam presenciar a liderança democrática. Porque nós líamos muito Paulo Freire e ele vinha ministrar curso para os professores da campanha, principalmente aqueles que trabalhavam no Centro de Formação de Professores. E a gente sabe que essa é uma tônica muito tratada por Paulo Freire, a questão da democracia. Então, a escola devia ser democrática. Os professores deviam ser democráticos, respeitando os alunos, respeitando as características dos alunos, bem como da comunidade, dos pais, porque não teria sentido falar em democracia sem o respeito pelos direitos dos outros, porque democracia é isso, né? Eu quero que respeitem os meus, mas eu tenho que respeitar. A cada direito seu corresponde um dever meu. Então, essa questão era muito debatida, era muito enfocada. Professora, como a gente fala hoje em dia em supervisoras, a gente tem aquele olhar fiscalizador, né? A senhora poderia falar um pouquinho sobre a atuação dessas supervisoras? Olha, o termo não é bom, né? Porque dá a ideia de alguém que está lá em cima vigiando, né? Então, eu preferia usar coordenador pedagógico em vez de supervisor. Porque, na verdade, as supervisoras, elas faziam um trabalho de coordenação pedagógica. Elas tratavam com os professores no sentido de desenvolver neles características democráticas, características de entrosamento, características de sociabilidade e visando o trabalho pedagógico. Agora, a nossa metodologia era a metodologia da escola nova, até porque não existia outra naquele momento. Era a escola nova que estava em foco. Mas eu não jogo fora toda a escola nova. Existe muita coisa boa na escola nova. Como existe coisa boa na escola tradicional. Não se pode jogar a escola tradicional fora, dizer não, só a escola nova que foi boa. Naquele período, não existia outra coisa, era a escola nova. Então nós trabalhávamos com a filosofia da escola nova. E essas coordenadoras pedagógicas, que o Yuri fala, o papel delas era acompanhar, planejar junto com os professores. Isso tinha uma periodicidade? Como é que era feito esse trabalho do coordenador, esse acompanhamento do trabalho dos professores, de avaliação? Olha, no sábado havia reunião no Centro de Formação de Professores, com todas as supervisoras, no sábado. Então, os professores pensavam, tinham um momento que eles se encontravam com os seus professores. Ou era quem tinha aula à tarde, fazia pela manhã, e quem tinha pela manhã, fazia a reunião à tarde. Mas, geralmente, de 15 em 15 dias, os supervisores se reuniam com os professores. Mas antes, todos os problemas eram debatidos naquela reunião do sábado. Todo sábado havia reunião.
Eu tenho uma filha que está, abrindo um parênteses aqui, desculpa, que está ensinando lá em Brasília agora, sabe? E ela fala que toda quarta-feira tem reunião pedagógica. Olha que coisa boa, toda quarta-feira. Então, isso é bom, né? Porque a educação não é alguma coisa que tem que ser muito planejada. Porque sendo planejada ainda tem furos, ainda há alguma coisa errada, quanto mais sem planejamento. Então, o planejamento é a alma do negócio. É a alma da... Nós não podemos pensar em educação sem planejamento. Eu tenho uma dúvida. Sim. A senhora está falando numa gestão democrática e tudo. E sobre essas reuniões que aconteciam nos centros com os professores. Como se dá a tomada de decisões? Por exemplo, algo que era colocado nessas reuniões já saía pronto para ir para a sala? Ou como se dava esse diálogo entre o que era discutido com os professores e a participação, no caso da comunidade? Bom, essas reuniões que ocorriam no centro de formação eram feitas com os supervisores, não eram com os professores, com os supervisores. Então, os supervisores tinham um outro momento que eles se reuniam com os seus professores. Ou era na sexta-feira à tarde, ou na sexta-feira de manhã. Então, havia um momento, ou era quinzenal, eu não me lembro muito bem, mas havia um momento que eles faziam as reuniões. Então, o que nós preparávamos para os professores era em termos de sugestão. Os supervisores podiam alterar aquelas unidades de trabalho. Nós chamávamos unidades de trabalho. Eles podiam alterar, ou para mais ou para menos. Podiam fazer uma adequação ao nível dos seus professores. Aí ficava a cargo deles. Não foi um trabalho fácil, era um trabalho difícil. Nós tínhamos uma preocupação enorme, porque, veja bem, hoje os coordenadores pedagógicos trabalham com professores devidamente qualificados. Muitos deles até têm especialização, outros têm mestrado, então o nível é outro. O nível é outro. Mas mesmo assim, há dificuldades. Há dificuldades. Então, você imagina naquele período, trabalhando com professores que tinham um mínimo de formação pedagógica, né? Havia muita dificuldade. Mas nós conseguíamos fazer um trabalho relativamente bom. E nós temos saudade daqueles tempos, viu? Porque uma coisa que todos os professores, supervisores, diretores tinham era compromisso. Compromisso. Sem comprometimento não se pode fazer nada. A senhora já disse, né? Tinha até uma disciplina, havia uma discussão sobre o compromisso, a necessidade desse compromisso, a ética do professor. Mas havia algo mais sistematizado politicamente? Ora, essa parte já é um pouco difícil, porque nós não podemos esquecer que estávamos trabalhando com professores leigos. Professores com um mínimo de formação, não só formação geral, mas formação específica também. Então, isso criava uma dificuldade, até certo ponto, grande, né? Mas, na medida do possível, todos nós procurávamos adaptar os conhecimentos dos professores, a nossa maneira de trabalhar com eles e vice-versa, né? Havia um compromisso bilateral. Não era coisa fácil. Não era. A senhora falou das leituras que faziam do Paulo Freire, que subsidiavam até esse desenvolvimento desse sentimento de compromisso. E o método Paulo Freire de trabalho, de alfabetização, ele chegou à campanha? Como que ele chegou? Olha, na verdade, o Centro de Formação de Professores, ele trabalhava só com alfabetização de crianças, não era com alfabetização de adultos. A alfabetização de adultos era outra área. Certo. Mas era também uma atividade da campanha de Pé no Chão? Também, mas tinha um coordenador, tinha uma pessoa
que assumiu o compromisso de desenvolver essa parte, essa parte de educação de adultos. Então havia uma diferença de formação, de metodologias para crianças e para adultos. E para adultos. Diva, que eu já falei o nome dela, que era muito competente, ela fez uma adaptação de uma cartilha que havia no Recife para alfabetizar os adultos aqui da campanha. Mas essa questão da alfabetização de adultos tinha um setor à parte. E quem era esse coordenador? Olha, Diva trabalhava também com essa parte. Ela fez a adaptação e ela trabalhava. Mas quem trabalhava com a educação de adultos era um grupo de professores universitários. Eram professores eram alunos da universidade que faziam a adaptação do método de Paulo Freire para a campanha. Certo. E o espaço era usado por esses adultos, era o mesmo espaço? Era o dia mesmo as crianças, à noite os adultos. Exatamente. E a senhora falou, houve uma adaptação de uma cartilha de Pernambuco para usar com os adultos aqui. E para as crianças, qual era o material didático? Além desse que a senhora já mencionou, que os professores aprendiam a fazer, os quadros de prego, os cartazes e tal, qual era o material? Se tinha livro, cartilha? Tinha a cartilha, eu me lembro que a cartilha Sarita era usada. Ainda hoje essa cartilha é usada. Eu não sei se aqui, mas lá em São Paulo, ainda hoje essa cartilha é usada. É gozado que o meu netinho lá em São Paulo estuda no colégio Seide, que é um colégio muito bom lá de São Paulo. Então, lá as professoras não usam a cartilha, mas fazem uma adaptação dos seus trabalhos, levando em conta a cartilha, sabe? Então, porque o ideal é que a criança seja alfabetizada com problemas da sua vivência, do seu dia a dia. Mas isso não é uma tarefa fácil para o professor. Ele precisa ser muito preparado para elaborar o vocabulário da criança e, a partir do vocabulário da criança, fazer, então, a alfabetização. É possível e é muito bom, mas exige um preparo mais eficiente, um preparo mais adequado do professor. É bom trabalhar com o próprio vocabulário da criança. O que a criança conta uma historinha, você tem um cachorrinho, como é o seu cachorrinho, escrevendo na lousa, as crianças vão lendo, etc. Né? Mas nós trabalhávamos também com muitos jogos, jogos de palavras, tabuleiros para a criança montar a figura e a palavra. Havia uma diversidade muito grande de material que era usado pelas professoras. Mas o problema é que o problema que eu mais lamento com relação à campanha é que ela teve uma duração tão pequena, que o sonho desmoronou assim de repente. De repente a gente acabou com toda a ilusão. Muito brusca, muito brusca. Então, assim, conta um pouco pra gente como é que era o cotidiano dessas salas de aula. Como era a carga horária, como era a merenda, que atividades culturais, lúdicas que eram feitas para as crianças. Como é que era um pouco esse dia a dia? Olha, havia um pátio para a recreação. Nesse pátio, as crianças, a professora que coordenava esse setor era uma professora formada pela escola normal. Então havia muitos jogos, havia muitas brincadeiras, que eram Maria Salviano, o nome dela. Então ela elaborava ela planejava muitos trabalhos com as crianças nesse recinto, nesse local que as crianças faziam a recreação. Então eu me lembro que uma das coisas mais importantes era a recreação.
E outra coisa que também a prefeitura fazia com muito carinho era a merenda escolar. Todas as crianças tinham merenda escolar. Havia horta nas escolas. E as crianças cuidavam também da horta. Agora, é claro que a gente não pode esquecer que o período pequeno da campanha deixou tudo no ar, deixou tudo assim, meio sem chão. Foi uma coisa terrível. Quando a gente pensava que a coisa estava bem sólida, de repente tudo desmorona. E como é que era feita a matrícula desses alunos? A matrícula era feita no começo do ano e geralmente havia um carro que a prefeitura tinha que ir espalhando. Matricule seu filho no acampamento mais próximo. Então, não deixe de levar seu filho para ser alfabetizado. Então, eles eram matriculados, apresentando a certidão de nascimento. Quem não tinha ia tirar. E eles eram matriculados e começavam a frequentar a escola normalmente, como em qualquer grupo escolar. E tinha a figura dos coordenadores pedagógicos, e tinha a figura de um diretor, como se fosse um diretor? Tinha. Cada acampamento, o acampamento tinha mais ou menos de 10 a 15 professores. E havia um diretor. Esse diretor era uma pessoa formada pela escola normal. Então, o diretor era formado. E ele coordenava o trabalho dos professores. Além do coordenador, que era para cada acampamento, havia o supervisor. O supervisor, ele supervisionava vários acampamentos. Porque tinha acampamento nas Rocas, nas Quintas, no Alecrim, sei lá, em várias partes. E uma coisa muito importante que havia eram as bibliotecas. As bibliotecas, havia a biblioteca central, que era no Centro de Formação de Professores. E havia as bibliotecas em alguns acampamentos. A questão das bibliotecas, elas não foram organizadas em todos os acampamentos, até porque não deu tempo. Havia a biblioteca Castro Alves, me parece que era nas Rocas, e mais uma outra biblioteca. Monteiro Lobato. Então, essas bibliotecas eram frequentadas pelas crianças e o curioso é que não sumiam livros. Eles levavam os livros e traziam. Não havia estadio de livros. Como é que era feito esse empréstimo? Normal, como biblioteca normal? Como biblioteca normal, o registro, mas claro, com alguma deficiência. Né? Porque não havia bibliotecária lá. Então isso aí já é uma falha. Né? Mas, para as condições da época, foi muito bom. Foi muito bom. As bibliotecas volantes é outro problema. As bibliotecas volantes, elas eram colocadas numa região da cidade, por exemplo, nas Quintas. Era um caixote grande com vários livros, e aí essa biblioteca ficava, digamos, 2 meses ali. As pessoas pediam livro emprestado, liam e traziam de volta. Né? Depois essa biblioteca mudava para outro bairro. E assim havia rodízio dessas bibliotecas. Era uma coisa fantástica isso. Agora, essa questão dessas bibliotecas era coordenada pelo setor de cultura. Havia um departamento de cultura que era coordenado por Mailde Pinto. Então, era ela que fazia essa distribuição e esse rodízio dessas bibliotecas. Mas isso era uma coisa fantástica. Porque você veja, eu pergunto, quantas bibliotecas nós temos na nossa cidade? Tem alguma biblioteca? Gente, isso é uma coisa terrível. É uma coisa terrível. Que não haja na nossa cidade. Sim, parece que tem uma lá Câmara na... Cascu. Aqui a Câmara Cascu tem Perto da Praça uma. Tem uma na Zona Norte.
Mas me parece que, essas bibliotecas não são muito requisitadas. Porque biblioteca é uma coisa fantástica, né? Então, essa questão é uma coisa que o governo, a Secretaria de Educação, tinha que olhar com mais carinho para esse problema. Professora, a gente fez uma entrevista há pouco tempo com a professora Maud Linhares. E ela falou numa situação que ela foi na biblioteca e viu um livro que ela intitulou De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler. E ela disse que leu esse livro e continha a filosofia da campanha. A senhora lembra desse livro? Não, me lembro. Mas a filosofia da campanha, na verdade, era uma escola democrática, era uma escola acessível a todos, era uma escola que visava desenvolver a personalidade do educando, que trabalhava com a questão ética, com a questão da solidariedade, dos direitos humanos. Isso é importante porque qualquer professor que tenha uma boa formação, ele sabe disso. A gente sabe, como professores qualificados e devidamente preparados, que a questão da ética, a questão da democracia, a questão dos direitos humanos é uma coisa muito boa. Eu me lembro que, essa última vez que eu ensinei na universidade, eu fiz um seminário sobre direitos humanos. E saíram, muitos trabalhos excelentes, porque geralmente as pessoas não respeitam os direitos humanos, nem sequer conhecem. Não conhecem. Então, no meu livro, que vai sair agora, tem lá no final, nas últimas folhas, os direitos humanos. Tá? Tem todos os direitos humanos lá. Então, é uma questão que nós, professores, temos que conhecer. Quais são os direitos humanos, até para respeitar. Sobre a biblioteca, assim, adquirindo as bibliotecas, e quais eram as atividades de leitura feitas junto com as professoras, se elas faziam alguma atividade, como é que acontecia o uso da biblioteca por parte dos professores e da comunidade também? Bom, a comunidade podia tirar livro, tomar livro emprestado, né? E as professoras, elas também tiravam livros, porque havia livros didáticos e paradidáticos nessas bibliotecas. Elas tiravam os livros, liam, tomavam emprestado, liam e devolviam, e havia uma movimentação muito grande. Agora, como esses livros foram adquiridos? Essa é uma questão importante. A gente sabe que naquela época havia muitas pessoas semi-analfabetas. Então, eu me lembro que Mailde fez uma solicitação à comunidade perguntando que livros eles gostariam de ler ou que a biblioteca tivesse. E ela não teve retorno, porque muitas pessoas eram analfabetas. Então, eles não tinham nem como solicitar os livros para ler. Então, esses livros foram adquiridos mediante doação. Muitas pessoas que tinham livros doaram para essa biblioteca. E a doação foi grande. Havia muita doação para organizar essas bibliotecas, não só as bibliotecas volantes, mas as bibliotecas que funcionavam junto a alguns acampamentos. Porque me parece que a biblioteca Castro Alves funcionava nas Rocas. Depois a Monteiro Lobato, acho que era nas Quintas. Mas havia também uma biblioteca na praça, numa praça aí na cidade, que também emprestava livros. Povo pobre, na
natalense, chegou a vez para quem quer aprender como sofre o ser humano quando seu nome não sabe escrever. A prefeitura abre a campanha para a ajuda do ensino e do saber, pela meta do prefeito Maranhão. De pé no chão também se aprende a ler, pela meta do prefeito Maranhão. De pé no chão também se aprende a ler.